Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 23, como nós conhecemos bem, e vamos fazer a leitura do seu texto. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos, pode sentar. Como eu disse, nós vivemos momentos em que precisamos nos lembrar da palavra de Deus, e o Salmo 23, ele é bem lembrado, ele é bem requisitado, quando o assunto é falarmos do amor de Deus, do cuidado do Senhor, do modo como Ele nos protege. E quando queremos fazer aquele que não conhece ainda o Senhor entender as vantagens de se servir a Deus, nós podemos então nos lembrar do Salmo de número 23. Mas quantos aqui realmente entendem o que de fato o Salmo está dizendo? Quantos aqui tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem real do Salmo 23 para além de nossas perspectivas mais românticas da vida espiritual? Quantos aqui conseguiram perceber os detalhes que aparecem na língua original em que o Salmo 23 foi escrito? Eu sou professor de hebraico no Seminário Teológico Congregacional, onde também sou secretário. Então, eu estou ministrando para os meus alunos uma análise do Salmo 23 como parte da lição. Inclusive, o nosso querido seminarista Gabriel Stabile, ele está fazendo parte dessa turma e está acompanhando as lições na língua hebraica, na língua original em que o Salmo 23 foi escrito. Por isso que eu preparei aquela arte, cujo título eu coloquei Revelações Originais do Salmo 23. Vamos entender a partir de agora o que o salmista Davi realmente quis dizer. Alguns detalhes que nos escapam porque estamos distantes da língua original em hebraico, estamos distantes da cultura judaica antiga e também estamos distantes do país Israel. Todo esse distanciamento nos faz perder algumas preciosidades que o Salmo 23 nos traz.
especialmente nessa época de pandemia, onde as pessoas estão cada vez mais buscando um refrigério, buscando uma forma de enfrentar os problemas, de enfrentar essa crise mundial, e muitas pessoas, por causa da crise, por causa da falta de uma base, de um chão na sua vida espiritual, algumas dessas pessoas acabam se entregando, acabam permitindo com que a ansiedade, com que a depressão, com que problemas sérios como síndrome do pânico estejam afetando a sua vida, estejam destruindo a sua própria vida. Mas hoje vamos aprender aqui aquilo que o Senhor já quer de cara mostrar para nós. Contra o vírus da autossuficiência, nós encontramos no Salmo 23 a vacina. Nós encontramos no Salmo 23 a solução para esse pensamento de autossuficiência, como se eu sozinho pudesse ter todo o domínio sobre tudo o que acontece na minha vida. Essa é uma grande ilusão que o século XXI trouxe. Muito especial para a geração millennium, que acha que tudo se resolve com o apertar de um botão em uma tela touchscreen. E em segundos você consegue resolver muita coisa. Mas a segurança espiritual, a segurança da alma, não se resolve em um segundo. Leva uma vida inteira de serviço, de experiência espiritual com o Senhor. E isso faz toda a diferença quando conhecemos o Salmo 23. Poucas pessoas também sabem que o Salmo 23 tem duas metáforas. Não é apenas o texto, o Salmo do pastor, do bom pastor. Como o próprio Senhor Jesus resgatou esse sentimento, essa noção, quando ele estava com os seus discípulos, lá em João, no capítulo 10. Mas é mais até do que isso. A gente percebe que esse salmo, ele traz duas metáforas, duas comparações, duas imagens que apresentam, e uma completa a outra, reforçando uma única mensagem. A mensagem de que nós, por nós mesmos, não temos condições de sermos autossuficientes. Nós não temos a condição de nos autogovernar. Precisamos de um governador, precisamos de um Senhor, precisamos de alguém externo a nós, que providencia a cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos, desde o mais básico até os mais elaborados. Tudo é provisão do Senhor. E isso aprenderemos nessas duas metáforas que o Salmo 23 nos traz. A primeira metáfora é óbvia. A metáfora do Senhor como pastor de Israel, como pastor dos seus servos. A segunda metáfora, ela não é tão óbvia assim, mas ela também está no texto. É a metáfora de Deus como o anfitrião, como o rei anfitrião que abençoa, que cuida, que protege o peregrino que se achega a ele. Nesses dois textos, nessas duas passagens do Salmo 23, nós vamos entender qual será a vacina contra o vírus da nossa autossuficiência, essa grande ilusão que ainda assola a mente das pessoas ocidentais no século XXI. Vamos começar então no primeiro versículo, que é muito conhecido nosso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já começamos aqui com a primeira lição, com o primeiro mistério revelado na língua original, quando o salmista se refere ao Senhor
E você deve observar que na versão da Bíblia em português que você está usando, a palavra Senhor está toda em letra maiúscula. Porque aqui ele está usando o nome sagrado de Deus, o que nós conhecemos na língua hebraica do tetragrama sagrado. Nós não sabemos exatamente como se pronuncia esse tetragrama sagrado, que é composto de 4 letras na língua hebraica, Yud, Re, Vav, Re. E essa palavra que nós traduzimos muitas vezes como Jeová, como Senhor, aqui faz uma referência clara e direta ao Deus da nação de Israel. Porque esse é o nome real, esse é o nome que Deus se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, quando ele disse para Moisés, o seu servo, quando Moisés pergunta a ele, quando me indagarem quem é que está me enviando para libertar o povo do Egito, quem eu digo que me enviou? Qual o seu nome? Então Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, Erriê, Asher, Erriê. Eu sou aquele que se revela a você como aquele que é e que será tudo o que for necessário para que Israel possa se ver livre dessa situação de escravidão lá no Egito. Eu não sou como o deusinho egípcio que ele está atrelado ou subscrito a uma única atuação na natureza. Eu sou tudo o que você precisar que eu seja. Eu sou tudo o que essa nação precisa para que eu possa libertar e essa nação entenda. Eu sou o único Deus verdadeiro. Eu sou o que sou, Erriê, Asher, Erriê. E você pode contar comigo, Moisés. E você pode contar comigo para libertar essa nação. Portanto, eu sou Yahweh. As pessoas se perguntam qual seria o nome, a pronúncia certa do nome de Deus. Alguns falam Yahweh, Yahweh, Yahvé. Aportuguesado falam Jeová. O que importa entendermos aqui no Salmo 23 é que o salmista Davi, ele está se colocando como a ovelha submissa, obediente e que confia plenamente no Deus da nação, que se apresenta como o único Deus verdadeiro. E o salmista diz, Yahweh, o Senhor, Ele é o meu pastor. Yahweh é o nome de Deus como Deus nacional. Mas o salmista olha para esse Deus nacional e fala, não é só Deus da nação inteira. Ele é meu Deus particular. É muito interessante que a gente percebe como está aqui na língua hebraica, quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor. Aqui está numa situação, numa relação de pertencimento. E olha que interessante o que a palavra nos revela. Não é o salmista a ovelha que pertence apenas ao pastor, mas o pastor também pertence à ovelha. Ele é o meu pastor particular. Ele cuida de mim. É uma relação de perfeita simbiose entre o pastor e a ovelha. O pastor conhece o universo da ovelha, se preocupa com o bem-estar dessa ovelha dentro do universo dela, o que permite que a ovelha entenda e se sinta plenamente amparada pelo seu pastor pessoal. O pastor pertence à ovelha tanto quanto a ovelha pertence ao pastor. Então o Senhor, Adonai, Yahweh, é o meu pastor. Por causa disso, nada me faltará. A palavra hebraica que aparece aqui é ersar, que é a origem do verbo haser em hebraico. Ou seja, nada falta. Ela não vai sentir falta de nada, mas tem algo a mais aqui. E esse algo a mais é o que eu quero mostrar para você. A imagem que nós temos aqui é de um pastor guiando as ovelhas, ele indo à frente e as ovelhas vindo atrás. E às vezes o pastor usava ou o cão pastor, ou então usava um outro pastor auxiliar,
para que também estivesse guiando as ovelhas por trás, cuidando da ovelha por trás. Mas o pastor oficial, ele vai na frente das ovelhas. E algumas imagens na internet, se você for buscar, você vai ver o pastor andando na frente, as ovelhas em fila indiana andando atrás dele, seguindo passo a passo onde o pastor anda. Se o pastor pula uma pedra, a ovelha pula aquela pedra. Mas o mais interessante, meu querido, é que a imagem que nós temos aqui, quando o salmista diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele vai eliminar a causa de todo o seu sofrimento futuro. O que significa isso? O pastor indo à frente, tem uma pedra grande, ele vai arrastando, ele vai tirando do caminho, que é para quando a ovelha passar, ela passe sem percalços. O pastor vai tirando a pedra, o pastor vai vendo na frente se tem algum barranco, se tem algum buraco, se tem algum lugar difícil da ovelha enfrentar, das ovelhas passarem, ele vai, portanto, tomando o caminho melhor, o caminho mais fácil, não pensando nele mesmo, mas pensando no bem-estar do seu rebanho, das suas ovelhas. Então, se o Senhor é meu pastor, ou já que o Senhor é o meu pastor, nada me causará dano no futuro. Entende por que na mentalidade da ovelha, e nessa ovelha personalizada aqui que o salmista coloca, nessa personificação da ovelha, ele diz, eu fico tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque o Senhor é meu pastor, não é qualquer pastorzinho não, é o Senhor, é Yahweh, é Jeová, Ele é o meu pastor, então eu fico tranquilo, porque eu sei que Ele está na minha frente, me libertando de qualquer problema futuro. Problema de desemprego, o Senhor me livra antes. Problema dessa pandemia, o Senhor me protege, o Senhor me livra desse problema antes dele chegar. Tal como o campo de força na minha família, na minha vida, o Senhor me protege antes que eu enfrente problemas. Por isso eu confio nele. Eu tenho um relacionamento com ele, o Senhor é meu, ele é pessoal. Eu confio nele, eu amo e ele me ama. Por causa disso eu não temo mal, nada vai me faltar. Ele vai eliminar, literalmente, qualquer causa de problema futuro que possa ameaçar a minha saúde e o meu bem-estar. O Senhor vai à nossa frente. Em cada batalha que enfrentamos, Ele vai aplanando o caminho. Ele vai nos protegendo. Ele vai nos abençoando. Nada me falta. Nada me falta, porque o Senhor está comigo. Versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. É interessante a gente perceber por que o salmista diz que ele está deitado em pastos verdejantes. Na verdade, o texto em hebraico traz a palavra pinot, que significa habitar, permanecer acompanhado com ternura e caminho na relva verde. Essa relva verde, esse mato fresco, verdinho ainda, viçoso, para a ovelha deve ser gostoso. Eu nunca comi relva, não sei o gosto que tem, mas a ovelha deve achar que é bom. É relva fresca, não é qualquer relva queimada pelo sol, já toda desgrenhada. Não, é relva verde, boa, gostosa, apetitosa para a ovelha. Então eu consigo fazer o seguinte, eu consigo confiar no meu pastor, porque ele me leva para pastos verdes, ele me leva para uma relva que realmente me alimenta. Não é qualquer coisa jogada de qualquer maneira, não, ele me leva para lugares que realmente vão me fazer bem, e eu confio nesse meu pastor, porque ele é um bom pastor, ele me ama. Então ele me leva para uma relva verde, e lá eu posso habitar, eu posso permanecer acompanhado pelo meu pastor, que me leva com ternura para esse lugar. Eu então me alimento, eu então me deito, porque depois que eu como bastante, eu quero dormir. Você acha que é à toa porque eu estou com essa unção da barriga grande? Não é? A gente come, e depois dorme. A ovelha é assim. Depois que se alimenta pelo pasto verde, fresco, aquele pasto novinho, ela está tão satisfeita que ela deita e dorme.
Não fica vigiando o perigo, não fica acordando de madrugada achando que o lobo vai atacar. Não, porque ela está com o seu pastor, ela confia plenamente no seu pastor. Então ela deita, ela descansa, ela dorme nesse prato verdejante. E olha só, guia-me mansamente. E a palavra guiar aqui, no versículo 2 ainda, é a palavra nahal em hebraico. Nahal, que significa conduzir, guiar. Então as ovelhas têm esse guia cuidadoso, que as conduz, e aqui vem uma coisa importante, trazendo à memória do povo de Israel a herança da terra prometida. Por quê? Porque a palavra nahal, ela é muito próxima sonoramente a uma outra palavra que você cita em hebraico, arranhando um pouco mais a garganta. Então, nahal significa conduzir, aquele que conduz, aquele que guia, é o verbo conduzir. Mas a palavra nahal, então, arranhando um pouco mais a garganta, que é muito próximo a essa, significa herança, daquela herança que você recebe sem ter feito nenhum esforço. Você recebe uma herança abençoada porque você é filho de alguém, porque você é parente próximo de alguém que morreu e deixou a herança para você. Você não precisa ser um gênio da lâmpada para poder receber a herança. Só precisa ser o filho do dono da herança. Essa é a palavra nahal que aparece aqui, que lembra essa ideia muito cara para a nação de Israel, da terra prometida, e receberam primeiro como herança por serem o povo escolhido de Deus. E essa palavra nahal, em hebraico, arranhando mais a garganta, ela faz oposição. Quer dizer, na verdade é um sinônimo, mas que tem uma dificuldade, uma diferença na sua forma de interpretação, que é a palavra morechá. Morechá também é herança, mas é herança no sentido de posse. Ou seja, você recebe a herança nahal, mas você, para poder alcançar, tomar posse dessa herança que você recebe, você precisa entrar no âmbito da palavra morechá, que é lutar para poder alcançar aquilo que você recebeu como promessa. Então, se alguém pede que você receba uma herança prometida, você vai lutar na justiça para poder alcançar a bênção de realmente a justiça ser feita a você, e você entra então nesse âmbito da herança morechá. Tomar posse, lutar, se esforçar e então receber essa herança. Então o que o salmista está dizendo é que o seu Senhor, que é o seu pastor pessoal, o guia, trazendo à mente essa ideia da herança que ele recebeu sem fazer esforço. Nahal, recebe sem fazer esforço. Então ele consegue perceber o amor e o cuidado que Deus tem ao lhe dar a bênção e estar guiando nos passos dessa promessa da herança abençoadora. Mas tem um segredo aqui que você não sabe. Que se você for um membro comprometido da igreja, da comunidade Oásis, você vai dar glória a Deus maior do que o normal aqui agora. Quando ele diz, no versículo 2 ainda, que o seu grande pastor pessoal guia as águas tranquilas. Em hebraico nós temos aqui o termo menuhot, descansar com tranquilidade nessas águas. Pense comigo, meu irmão. Lá em Israel é um lugar desértico. Onde você acha que os pastores vão guiando as suas ovelhas naquela terra desértica? No meio de um deserto. O deserto da Judeia. Onde você acha que ele encontra água e pasto verdejante? Oásis. Entendeu? Oásis. A palavra oásis em hebraico significa navê.
Portanto, se você quiser saber como é que é o nome da minha igreja em hebraico, Navê. Comunidade Navê. Em hebraico é Oásis, é Navê. E comunidade em hebraico também é Kahal. Portanto, Kahal Navê. É assim que diz o nome da sua igreja em hebraico. Kahal Navê. Então o pastor vai guiando as suas ovelhas no meio do deserto, passando por terra seca, por pedras no sol escaldante, até encontrar o oásis. Mas o interessante é que o pastor faz a primeira pesquisa de onde se encontra o oásis. Ele conhece cada caminho e faz a pesquisa de qual o melhor trajeto antes de andar com as ovelhas. Por isso que o pastor vai protegendo as suas ovelhas, guiando-os na trilha. A gente vai falar sobre a trilha já já. Mas o que eu quero também tirar um pouco dessa percepção que nós temos no mundo ocidental, que é contra a palavra de Deus. Porque quando a gente fala em deserto, a gente acha que deserto é só morte, é só coisa ruim. De fato, deserto é morte, deserto é sequidão, é coisa ruim, é problema. Mas o que eu acho interessante na cultura judaica antiga é que eles conseguem, mesmo num conceito ruim, ele consegue tirar algo muito positivo. E agora você vai entender por que o Espírito Santo guiou Jesus logo após ele ser batizado no Rio Jordão, por que o Espírito Santo guiou o Senhor Jesus até o deserto da Judéia, especificamente com o propósito de ser tentado pelo diabo. Tem a ver com o significado da palavra deserto em hebraico, que a palavra hebraica é midbar. Midbar em hebraico é deserto. E na composição dessa palavra para deserto tem uma parte dele, a parte final, é a palavra davar em hebraico, que significa palavra. É quando Deus, no silêncio do deserto, no deserto você não ouve praticamente nada. É você, a areia, o sol e Deus. Então, quando você está no deserto, você ouve a voz de Deus sem barulhos que tirem a sua atenção. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por um deserto pessoal. É difícil passar por ele, não estou dizendo que é fácil. Há uma luta interna para você querer ver dias melhores, encontrar o oásis o mais rápido possível. Mas o que eu digo para você é que mesmo que você esteja no deserto pessoal, confia no teu pastor. O Senhor é o teu pastor e não permitiu que você passasse pelo deserto sem propósito. A luta que você enfrenta, o deserto que você enfrenta, está hoje te treinando para que você ouça a voz de Deus sem os barulhos das facilidades da vida moderna. Se você enfrenta o deserto, a primeira dica que eu te dou, deixe o seu celular desligado. Vá ler a palavra. Para de ver Netflix. Para de ver televisão. Ficar vendo vídeos do YouTube que não vão agregar nada para você. Abandona esse deserto mais rápido quando você aprende a ouvir a voz de Deus sem nenhuma outra voz que atrapalhe a sua percepção daquilo que o Senhor quer trazer a você como mensagem. Me perdoe, meu querido, minha querida, mas às vezes perdemos muito tempo no deserto, porque nós queremos ouvir tantas vozes que não são a voz do nosso pastor. Enquanto você estiver no deserto, aquieta o teu coração e ouça de verdade a voz de Deus. Quando você mesmo esperar, o deserto se transformará num oásis de vida, de água cristalina, abençoadora, vivificadora para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Águas tranquilas, portanto, se refere a esse oásis. Quando você consegue sair do deserto
encontrar o refrigério para a sua alma, e já puxando o gancho para o versículo 3, quando o Senhor diz que ele refrigera, quando na verdade o salmista diz que o Senhor refrigera a sua alma. Aqui não é refrigerar, de refrescar, tomar o suquinho, beber uma aguinha gelada. A palavra que aparece aqui no original em hebraico é a palavra shuv. Shuv significa restaurar a minha alma. Por quê? Porque no deserto a nossa alma se quebra. No deserto, na luta que enfrentamos na vida, a nossa alma está jogada ao chão, está praticamente morta. E alma aqui se refere à nossa vida como um todo, não é somente a nossa alma do ponto de vista espiritual, mas é a nossa vida como um todo. Nós estamos quebrantados, nós estamos quebrados, em sequidão, como o texto de Ezequiel diz, o vale de ossos secos. Então, quando o salmista diz que o Senhor refrigera a sua alma, ele está dizendo que o Senhor restaura o vigor anterior ao deserto. O Senhor restaura o vigor anterior de uma alma quebrada, restaurando-a para que essa alma agora esteja viçosa, esteja tão verde quanto aquela grama onde o pastor lidera e guia as suas ovelhas para se pastarem bem. O Senhor restaura a sua alma, assim como ele restaurou todo o caminho para que aquela ovelha chegasse aos pastos verdejantes e às águas do oásis, águas tranquilas, porque a ovelha não bebe em qualquer lugar, ela bebe em águas paradas, tranquilas, limpas. Sem essa condição, a ovelha não consegue beber água. Descansando porque confia no seu pastor. E o texto continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui a mesma palavra nahal, mas fala sobre guiar para onde? Pelos caminhos da justiça. E essas veredas, esses caminhos aqui, não é qualquer caminho, não é qualquer lugar, mas a palavra hebraica que aparece é magal. Magal significa uma trincheira, significa um caminho preparado previamente. Um caminho bem preparado, bem trabalhado, para que a ovelha pudesse caminhar com segurança. Então, isso quer dizer que o pastor vai guiando a sua ovelha naquele caminho que ele já conhece, que ele já preparou. E a ovelha, então, caminha com tranquilidade, confiando completamente no seu pastor, nesse caminho da justiça, do tzeder. Tzeder, em hebraico, é a justiça do ponto de vista moral. Então, o pastor vai ajudando a sua ovelha a caminhar e a andar de modo a agradar ao próprio pastor nesse caminho de justiça, de plena moral, que abençoa vidas e também que agrada o coração de Deus. E ele faz isso por quê? Por amor ao seu nome. Em hebraico, lema'an, é atenção ao seu nome, ou por causa do seu nome. Aqui se refere à reputação do próprio Deus, o nome de Deus que está em jogo. Ele quer ser conhecido pelas nações pagãs como um Deus que cuida bem do seu povo. Por amor ao seu nome ele faz isso, por amor ao nome dele. A fidelidade que o Senhor Deus tem com ele próprio, ele está então dizendo o seguinte: por amor ao meu nome, eu estou cuidando bem do meu aprisco, das minhas ovelhas. E é interessante a gente perceber aqui o quanto esse texto se refere a essa reputação divina diante das nações e o quanto isso também traz para nós esse sentimento e essa percepção de que o Senhor não vai nos deixar na mão, porque o nome dele próprio está em jogo. E isso é caro para Deus. Isso é caro para Deus. Por isso que o mesmo Senhor Jesus, quando esteve nos ensinando a oração do Pai Nosso, ele disse que nós devemos estar buscando ao Senhor e colocando aquela sentença: santifica o teu nome aqui na terra. Nesse sentido de estar reforçando a reputação
que é algo importante para o Senhor e que também se torna importante para cada um de nós. Veja aqui o versículo 4 agora, a gente já chegando nessa parte final dessa primeira metáfora, dessa primeira imagem, a imagem do pastor. Quando ele diz, olha, no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que esse texto quer dizer? Que a ovelha anda pelos caminhos já preparados, estudados e totalmente planejados pelo pastor. Mas mesmo assim, às vezes, o pastor entende, pelo seu estudo prévio, de que o caminho precisa ser traçado em meio a um vale escuro. A palavra morte não aparece aqui no original, literalmente. A palavra que aparece no original aqui, para esse vale escuro, chama-se... deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui. Deixa eu só achar aqui. Eu acabei não anotando. Mas entenda que esse texto aqui é Tsalmavet. Me lembrei agora. Tsalmavet. Essa palavra significa o seguinte: um vale tão escuro, mas tão escuro, que causa medo nas ovelhas. E para a percepção da ovelha é um vale que pode levar à morte. A possibilidade da morte na cabeça da ovelha, ela é real. Mas o pastor sabe que não tem morte ali, porque ele já estudou previamente. Mas essa não é a percepção da ovelha. Então, ela confia tanto no seu pastor, pelo caminho que ele preparou antes, de que se ele, por acaso, guiar essas ovelhas para um caminho escuro, que a ovelha entende ser um caminho de morte, ela consegue lembrar o seguinte: não, eu estou com o meu pastor, então o caminho é escuro, me causa medo, mas eu sei que eu não vou morrer, porque eu confio nele. Entende o que esse texto quer dizer? Ele quer dizer que você confia tanto no teu Deus, tanto no cajado, tanto na vara, que são os elementos do pastor para poder guiar a ovelha, que tudo isso traz consolo para a sua própria vida. É a confiança que você tem nele. Isso quer dizer que a confiança que você tem no seu pastor pessoal, ela é maior do que qualquer medo do que você encontre ao seu redor. Versículo 5, para não cansar demais os irmãos. Temos aqui agora no versículo 5 a segunda metáfora desse Salmo 23. A segunda metáfora se refere ao anfitrião, ao rei amigo, ao rei anfitrião, que está, na verdade, tratando bem alguém que é um peregrino e que está sendo perseguido por inimigos. E tenta encontrar ajuda, amparo, conforto e amizade na figura de um rei. E olha que interessante, o nosso Deus é um rei amigo. A palavra pastor em hebraico, o verbo pastorear, que aparece aqui no original, é raá. Mas olha que interessante, a palavra amigo em hebraico é reê, é a mesma raiz. É a mesma raiz que descreve essa qualidade de Deus como sendo um pastor que cuida com o interesse das suas ovelhas e que também é um rei amigo daquele que se aproxima dele. Então ele diz no versículo 5, preparas uma mesa perante mim. A palavra hebraica é lepanave, ou seja, na frente do meu rosto. Como dizemos hoje, né? Na minha cara, preparas uma mesa, ó, a mesa farta, na minha cara, aqui, ó, na minha frente. Por quê? Porque esse que está fugindo de alguém que o persegue, ele encontra na figura de Deus, aquele rei amigo, que tem prazer em abençoar, e ajudar e dar o melhor, para cuidar bem desse que procura a sua ajuda. Ele fala isso, essa mesa que está preparada para mim, por esse meu rei amigo, ela está sendo preparada na presença, na cara dos meus inimigos. Aqui a palavra inimigo que aparece é tsorai, que significa o adversário, aquele que me pressiona, aquele que me aperta, aquele que me causa embaraços. É como nós temos na nossa cultura hoje os haters de internet, que fica perseguindo aquele que pensa diferente dele,
e fica criando problema, fica xingando a mãe, fica fazendo as coisas das piores. Isso só para falar em termos virtuais. Imagina aqueles haters que realmente odeiam a pessoa a ponto de querer machucar a pessoa, de querer prejudicar. É esse hater que está sendo referido aqui. Aqueles que são os meus inimigos, eles estão parados agora vendo que eu estou sendo elogiado, eu estou sendo amparado, cuidado pelo rei, que é mais poderoso do que ele. O Deus sábio, poderoso, rico, ele comprou a minha briga. É como aquela situação antiga, o garotinho fraquinho que procura a ajuda do seu irmão mais velho e forte para cuidar dele numa briga de escola. Entendeu? O rei está amparando o peregrino. E não apenas amparando com uma mesa farta de comida, mas ele está preparando, está cuidando desse fugitivo de uma situação de ódio entre os seus inimigos. Ele está dizendo: ungis a minha cabeça com óleo. Ungir aqui no original em hebraico é a palavra dashen, significa engordar. Engordar. Viu? Na época da Bíblia, a gordura era sinal de riqueza. Hoje a gordura é doença, né? Mas na época bíblica era riqueza. Então, emplastra a minha cabeça com óleo, enche a minha cabeça a ponto de ela ficar toda engordurada com óleo aromático. Era um óleo cheiroso. Porque aqui simboliza a riqueza, simboliza a fartura, e que esse anfitrião é um anfitrião preocupado em cumprir os protocolos sociais. Então, unge a minha cabeça com óleo, enche a minha cabeça com óleo, que também é símbolo do Espírito Santo. Então, enche a minha cabeça com óleo do teu Espírito, porque eu quero servir ao Senhor do jeito que o Senhor quer que eu sirva. Do jeito que agrade o teu coração, do jeito espiritual, e não apenas de modo carnal. E esse meu cálice, o cálice de vinho, o cálice da alegria, da felicidade, da fartura, esse meu cálice, assim como óleo que emplastra a minha cabeça, ele engordura a minha cabeça, ele retira a oxidação da minha mente, libertando a minha mente para que ela esteja desintoxicada e eu possa encarar a vida com mais felicidade. Então Deus está dizendo, então o salmista está dizendo, esse meu cálice, ele está transbordante. Ravá, em hebraico, ele está me saciando, já estou saciado, já estou saturado, porque eu amo, eu sirvo a um Deus que é o meu amigo pessoal. Versículo 6, então, é o arremate dessas duas imagens que o Salmo 23 nos traz. Certamente que a bondade, aqui em hebraico é a palavra tov, bondade, ideia de estar seguro, convicto, sustentado, porque o anfitrião é uma pessoa boa, é um amigo próximo, íntimo, é uma pessoa boa. Então, certamente que essa bondade e a misericórdia, em hebraico, hesed, misericórdia, aquela ação de quem tem amor ao miserável. Então, a bondade e a misericórdia, a graça de Deus, ou seja, faz referência a uma dívida que o salmista não pode pagar, porque esse rei amigo está cuidando dele, inclusive perdoando dívidas. Então essa graça maravilhosa de Deus, esse amor, essa bondade me acompanharão todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver aqui, eu vou ser abençoado por esse rei amigo, por esse pastor próximo e amigo. E eu farei o quê? Habitarei. Hebraico yashav, habitar, permanecer, ideia de permanecer vivendo ao longo da sua vida com conforto na casa desse amigo. E eu então habitarei na casa do Senhor, bebet Yahweh, na casa de Yahweh, ou seja, no templo, por longos dias. Esse peregrino fugitivo que não tinha onde se encostar, não tinha
como se proteger dos seus inimigos, ele encontra na casa de Deus o propósito e a bênção para a sua própria vida. Então, meu querido, já terminando, quando a gente pensa nesses dias em que achamos que somos autossuficientes, se há uma coisa que a pandemia nos ensinou é que não somos autossuficientes. Um vírus que nem conseguimos enxergar a olho nu consegue abater tantas vidas como temos visto nos dias atuais. Nós não somos autossuficientes, mas nós temos uma vacina contra esse vírus da autossuficiência. A vacina é confiarmos no Senhor como nosso pastor, sabermos que Ele é bom, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós como pastor, como esse rei, amigo, próximo. Eu quero fechar com o Salmo 34, versículo 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Que Deus nos abençoe. Que nos dias de vale escuro como a morte, possamos aprender a confiar no Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso amigo, o nosso anfitrião, aquele que cuida de cada um de nós. Parabéns à comunidade Oásis pelos seus 6 anos de organização, de trabalho ao Senhor, que de fato é um oásis no meio de um deserto. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.